hoje e esta noite se trataria de uma expressão, de uma palavra, que eu acho que vai sintetizar tudo o que eu tenho para dizer. A palavra que eu escolhi, que representa aquilo que eu quero falar, que diz respeito aos alimentos, aos alimentos entre cônjuges e conviventes, que é na linha horizontal, e os alimentos entre pais e filhos, que são os alimentos da linha vertical. O que eu externo, o que eu expresso, o que eu destaco é a expressão esforço. E por que eu vou usar esta expressão esforço? Mas antes de iniciar propriamente dito a questão dos alimentos, eu queria, em função da palestra de ontem do professor Cristiano Chaves, que trouxe, entre várias informações, a referência a um julgado, a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, e evidentemente que ele não desenvolveu, porque não era o objeto da palestra dele, ele fez apenas a referência a um julgado que, relacionado com o STJ, dizia que não se comunicam, que não se partilham o que nós chamamos de valorização das cotas sociais. Ou em outros termos, ele disse, olha, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a valorização das cotas não se comunica. E, realmente, o STJ tem 4 ou 5 decisões nesse sentido. Todas elas são de meus processos. Em todas elas eu perdi. E eu não queria deixar que isso passasse em branco, porque em relação à explicação que ele deu, que é a explicação do acórdão matriz, do acórdão pioneiro, vocês vão lembrar, ele disse, olha, o exemplo dado no acórdão do ministro Sanseverino é de que, por exemplo, se eu compro uma casa, e esta casa tem um valor pequeno, inferior, porque está situado num bairro sem nenhuma valorização, é uma casa barata, se no curso do casamento esta casa valoriza, então evidentemente que nesta valorização não aconteceu o esforço dos cônjuges. E realmente não aconteceu. Mas esse não é um exemplo próprio ou apropriado para entender a valorização das cotas e reconhecer a sua divisão. Porque o argumento é bem outro. E vou usar um exemplo que costumo utilizar para que vocês consigam entender o que eu quero externar. Imagine você se eu hoje, solteiro, véspera do meu casamento, constituo a sociedade Wolf Madaleno Picaretas Limitada, que tem um valor simbólico e um contrato social de R$2.000 e não tem patrimônio nenhum. E ao longo do meu casamento, pode ser 20, 30, 40 anos, essa sociedade que valia R$2.000 está valendo ao final do casamento 1 milhão, 2 milhões de reais. E é óbvio, é evidente que houve uma valorização enorme. E tudo que então o Superior Tribunal de Justiça vai dizer que essa valorização não se comunica porque a sociedade foi constituída um dia, um mês ou antes do casamento. Mas essa é a diferença entre a valorização da casa, porque na valorização da casa não há o esforço do casal, a valorização se deu por si mesmo, talvez porque tenham construído um shopping center naquele bairro, ou porque talvez há uma avenida de grande circulação, e é evidente que nessa construção não houve a participação da mulher ou do homem ou do outro cônjuge. Mas nesta participação do crescimento da sociedade empresária, esta, sem sombra de dúvida, cresceu pelo sacrifício dos dois. Porque toda a sociedade que gera ganhos, ou ela distribui esses ganhos, ou ela distribui esses lucros, ou que nós chamamos de dividendos, ou ela reinveste. E se o marido, por exemplo, é o empresário e reinveste dentro dessa sociedade esses lucros, é óbvio que alguém na constância do casamento está pagando as contas do dia a dia, da manutenção da família, porque senão ele traria aquele dinheiro do seu trabalho, da sua atividade, para dentro do casamento. Então, por isso, peço profundas desculpas por ter tomado um tema que não me pertence, mas eu não poderia ficar calado em relação a essa situação, porque eu gostaria, do fundo do meu coração, que cada um de vocês refletisse a respeito disso, porque vão passar por isso N vezes, e que começassem a pensar que talvez essa decisão já consolidada do Superior Tribunal de Justiça mereça, pelo menos da nossa parte, uma reformulação, uma reflexão,
para que nós possamos mudar coisas que às vezes parecem que são verdades, intangíveis, e em realidade são enormes injustiças que podem se perpetuar. E eu não queria ficar calado em relação à possível perpetuação de uma situação como essa. Fecho meus parênteses. E vou tratar então do meu tema, que são os alimentos. Em 2012, eu entrei com uma ação que era de um pedido duplo. Uma ação de exoneração de alimentos ou então de declaração de que esses alimentos tinham sido fixados por prazo indeterminado se convertesse em um prazo determinado. Então eu estava reclamando, requerendo a transitoriedade ou a declaração de transitoriedade desses alimentos, para que os alimentos, como tem sido a tendência mundial, não fossem por prazo indeterminado, porque afinal de contas nós estamos vivendo um outro momento social. Nós estamos vivendo numa época em que o divórcio já tem de 1977, tantos anos que eu já não consigo mais nem contar, doutor Gilson. E vivemos numa sociedade em que basta olhar aqui este salão, de uma grande maioria de mulheres que acessaram de 88 no mínimo para cá, graus e índices de igualização e de trabalho, de oportunidades, que evidentemente transformaram a nossa sociedade numa sociedade que hoje já não pode mais ser comparada com aquela sociedade que é do meu tempo, embora não pareça, mas que no meu tempo as mulheres não trabalhavam. No meu tempo só trabalhava as chamadas mulheres do avental branco, que eram as empregadas domésticas ou as mucamas, que eram as enfermeiras ou as professoras. Eram as únicas que trabalhavam. Aliás, eu comecei como advogado defendendo estas pessoas dos aventais brancos, né? Que em juízo, e era assim, mesmo trabalhando, tinham direito aos alimentos, porque os alimentos, pela lei que até hoje vige entre nós, a 5478, de 68, reconhece que os alimentos seriam sempre devidos em relação ao cônjuge mulher. E nós continuamos usando, ou pelo menos nós temos enraizados em nós essa cultura de que os alimentos, eles são por prazo indeterminado. E não tem sido este o posicionamento do STJ. O STJ tem dito que os alimentos são sempre transitórios e eu confirmo isso. Eu também acho que os alimentos são sempre transitórios. Os alimentos de quem? Os alimentos do cônjuge ou do convivente, ou os alimentos dos nossos filhos, os adultos, os com mais de 18 anos. Porque os alimentos dos filhos são devidos em razão da filiação e não do poder familiar. Porque se fossem devidos em razão do poder familiar, eles terminavam aos 18 anos. Então eles não podem terminar aos 18 anos, porque eles são devidos depois dos 18 anos, depois da maioridade, eles são devidos em função da necessidade. E a necessidade, a justificativa é porque os nossos filhos ou estão estudando, ou estão em fase ainda de formação. E aí tem a situação do cônjuge, que é um pouco mais evoluída, e nas duas situações eu quero usar a expressão essa do esforço, para que vocês então entendam o que eu quero transmitir. Quando se trata da pensão alimentícia do cônjuge, o Superior Tribunal de Justiça tem dito isso, que a pensão alimentícia é sempre transitória por prazo certo. Eventualmente, ela pode ser determinada sem prazo, mas geralmente quando a pessoa não tem ou não goza de saúde ou não tem a mínima condição de trabalho. Porque se ela tiver um mínimo de expectativa de poder trabalhar, então deveria ser uma pensão transitória com um momento de término. Senão, elas são fixadas, se não for o caso que eu citei, elas são fixadas raramente, ou cada vez mais raramente, por prazo indeterminado. Mas não tem sido o posicionamento do STJ. Por isso que aquela ação que eu disse que eu entrei em 2012, em todas as instâncias no Rio Grande do Sul, ela foi julgada improcedente. Eu não ganhei nem a exoneração e nem ganhei a declaração da transitoriedade desses alimentos. Só agora, 2012, 6 anos depois, o STJ se pronunciou.
ordenando que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul se manifestasse expressamente sobre aquele pedido de declaração da transitoriedade dos alimentos. De uma senhora que tinha lá, quando se separou, uns 40 anos de vida, e que então ganhava a pensão alimentícia de um valor elevado, porque o cidadão tinha uma boa situação econômica e nem se discutia se ele podia ou não podia pagar os alimentos. O que se discutia é por quanto tempo ele vai ter que pagar esses alimentos, que é uma discussão que alguns países já não tem mais. Por exemplo, às vezes as pessoas, porque isso também é da nossa condição atual, nós nos separamos, nós casamos e nos separamos em rápido tempo. E tem gente que paga pensão muito além do tempo que esteve casado. Então, essa situação da transitoriedade dos alimentos, além de levar em consideração todos os fatores sociais, né, do divórcio, da emancipação, da igualdade, todos os fatores sociais que elevaram ou quase que equalizaram a mulher em relação ao homem, esses fatores, se não forem suficientes, então o que os tribunais hoje têm que discutir é se efetivamente este que ainda é credor dos alimentos, não estou discutindo o passar do tempo, eu estou discutindo a atitude do credor desses alimentos. E veja se vocês então conseguem me entender. A atitude que é o esforço que esse credor dos alimentos da linha horizontal despendeu para poder se tornar independente. Se esse cônjuge que já ganha pensão por 5, 10, 20 anos, ou por tempo superior ao tempo do casamento, qual foi a atitude dele ao longo desse tempo? Que esforço esse cônjuge despendeu para que esses alimentos pudessem cessar? Que esforço esse cônjuge despendeu para tornar ou liberar o seu devedor dos alimentos? E esse é o questionamento. É isso que nós, amantes do direito de família, temos que começar a desenvolver em relação a essas ações que, lamentavelmente, continuam levando no passado a cultura de algo que parece que tem uma dificuldade enorme de se modificar, porque nós nos prendemos aos conceitos que já não existem mais. Nós não enxergamos no nosso tribunal, Dr. João Aguirre, as mudanças que nos são evidentes, e isso ficou evidente neste evento, porque, no mínimo, de todas as palestras que eu vi, eu fiquei extremamente inquietado, porque realmente essas reuniões que são extremamente profícuas nos fazem, pelo menos, pensar. E é em relação ao pensamento, à reflexão, que faço o meu convite a cada um de vocês, em relação a essas duas situações. Se realmente, então, os nossos filhos, que têm mais de 18 anos, se nós podemos considerar a pensão deles por prazo indeterminado, que não consideramos, porque sabemos que terminam quando eles concluem o seu curso superior, mas a pergunta que fica é: posso questionar a manutenção desses alimentos, deste meu filho, se ele não tem um bom rendimento escolar, ou se ele não frequenta a faculdade com a assiduidade que deveria, ou se ele queria se formar em medicina, mas está fazendo filosofia, apenas para assegurar a continuidade do pagamento dos alimentos? Posso questionar o meu cônjuge, o meu convivente, se ele continua sendo credor desses alimentos, se afinal de contas ele não despende esforço nenhum para procurar trabalho, para tentar se tornar independente, porque na consciência desse que ganhou os alimentos, talvez 5, 10 mil reais dos alimentos não possam ser superados pelos 2, 3 mil reais que o mercado oferece. E aí então a comodidade, o ócio, que é compreensível do ponto de vista do credor, mas é inadmissível do ponto de vista do devedor, especialmente se ele já superou e muito o tempo de casamento. Tome uns exemplos da Alemanha, por exemplo, que considera o direito aos alimentos pelo prazo que durou o casamento. Tome uns exemplos da Espanha, por exemplo, que em 2005 determinou que os alimentos podem sim e devem ser por tempo determinado, e mais do que isso, porque estão à frente de nós, doutora Carolina. Também nesta lei de 2005 ficou determinado que existe agora na Espanha uma outra modalidade de alimentos, que são os alimentos de prestação única. Então nós temos uma nova visão, um novo horizonte dentro do direito de família. Esse novo horizonte é dentro desses termos que eu estou aqui expondo para vocês. Toda pensão alimentícia deve sim ser transitória. Toda pensão alimentícia, seja na linha vertical, seja na linha horizontal, deve ser sim por prazo determinado.
O que nós temos que questionar em cada um desses alimentos é exatamente a ocorrência disso, ou desta palavra, ou desse termo, ou dessa expressão que usei como esforço pessoal. O esforço do meu filho, que é credor de alimentos, é o esforço dele ir bem e fazer o que ele tem que fazer, que é estudar e frequentar o curso que ele está matriculado e se formar para que possa se tornar independente. O esforço do meu cônjuge, que se tornou criador dos alimentos, esses alimentos podem ter sido compensatórios, porque se fossem transitórios já teria um prazo de finalização. Quando eles são deferidos em termos de compensação, porque a solidariedade nos é devida, nos é imposta, essa solidariedade é uma via de duas mãos. Não pode ser uma solidariedade abusiva. Tem que ser uma solidariedade, porque a função dos alimentos compensatórios, é exatamente permitir que esse que precisa dos alimentos, porque se afastou do mercado de trabalho, para que ele possa, num curto espaço de tempo, ou num ponderável ou aceitável espaço de tempo, para que ele possa se reequilibrar. E para se reequilibrar, ele tem que andar. Como diz minha mulher, a fila anda, não sei o que ela quer dizer com isso, mas eu imagino que seja algo semelhante a essa questão de que ela precisa se movimentar, mostrar que foi atrás do trabalho, porque se não conseguiu é uma outra realidade, mas se não tentou, é uma realidade que eu considero inclusive abusiva. Então, quando nós temos neste quadro dos acontecimentos essas situações que os nossos tribunais ainda não estão acostumados a processar, embora o Superior Tribunal de Justiça já tenha indicações nesse sentido, e aliás disse neste acórdão que devolveu o processo para o tribunal, para que o tribunal então julgasse essa questão da declaração da transitoriedade dos alimentos, disse já a ministra Galotti, que é a relatora: estamos lhe devolvendo esse processo para que o tribunal examine a transitoriedade desses alimentos. E já lhe digo, desde já, aqui nós estamos determinando os alimentos por prazo determinado. Aqui, disse ela também, aqui só ganha pensão alimentícia quem realmente não consegue trabalhar. Aqui, disse ela por último, os alimentos só são devidos para aquele cônjuge que, numa situação já de altíssima idade ou de doença inconsertável, sei lá, irreversível, melhor dizendo, então nessas situações eles serão credores dos alimentos. Fora isso, ninguém será credor de alimentos. Eu acho que isso faz sentido, e eu acho que isso é a nova situação, é um novo horizonte do nosso direito de família. Eu fico impressionado, doutor Nani, como esse relógio anda mais rápido do que eu. Eu estou aqui falando com uma rapidez para tentar bater o relógio ou passar na frente do relógio, mas ele é assustador. Esses alimentos, então, do direito espanhol, da prestação única, é outra coisa que nós temos que parar para pensar. Por que não se pode estabelecer uma prestação única? Porque, afinal de contas, este é um dos sentidos dos alimentos compensatórios. Os alimentos compensatórios não são de prestações contínuas e por prazo indeterminado. Os alimentos compensatórios são para compensar o desequilíbrio do cônjuge que ficou numa situação de dificuldade, que então ele tenha tempo para poder então se reerguer e se reerguer depois por suas próprias mãos, por seu próprio esforço. Mas e o que impede que esses alimentos possam ser de uma prestação única, como os estrangeiros, os espanhóis e os outros países aceitam e admitem? É uma prestação única, de compensação daquele desequilíbrio econômico. Nós temos aqui um ex-presidente, que eu gosto de usar muito uma frase que ele usa, e uso essa frase nas minhas falas, pelo medo de que não tenha ninguém, eu sempre digo o que ele disse: não me deixem só. E hoje eu percebi, pelo volume de pessoas que aqui se encontram, que realmente nós não estamos sós, doutor Aguirre. Nós estamos aqui prestigiados por um núcleo de pessoas que pensa e desenvolve o direito de família e que permite que esse direito de família se desenvolva com a rapidez, com a velocidade que nós estamos nem estamos assim tão acostumados. Porque eu sou, um tempo, eu já estou formado há 40 anos, e que o direito de família não tinha expressão nenhuma.
O direito de família só teve expressão, só teve visibilidade depois da Constituição Federal, aqui entre nós, em 1988. Antes, eram poucos os casos de direito de família. E de 88 para cá, o desenvolvimento, a rapidez com que o direito de família se desenvolve é muito maior do que esse relógio que está aqui na nossa frente. Porque todos os dias muda o direito, mas todos os dias o direito muda, porque todos os dias nós mudamos e nós evoluímos no nosso pensamento. E esse é o meu convite para vocês. Que infelizmente eu vou ter que encerrar, porque meu tempo está terminando. Mas eu queria, aproveitando que nós estamos aqui num petit comitê, eu queria fazer uma pequena confissão, trazer aqui um fragmento da minha vida pessoal. É rápida, é curta. Vocês não vão se incomodar com isso. O tempo permite que eu diga. Mas eu, quando era criança e adolescente, o meu pai vivia me exigindo que eu fosse trabalhar. Eu tirava férias e ele me mandava trabalhar. Ele assinou minha carteira com 13 anos de idade. E essa foi a nossa desinteligência. Eu sempre dizia para o meu pai: por que eu tenho que trabalhar tão cedo? Eu quero aproveitar, quero sair com meus amigos de férias, eu quero ir para a piscina, eu quero coisas que as outras crianças e os outros adolescentes fazem. E meu pai então sempre insistia que eu trabalhasse. E o meu argumento, doutor Dimas, em relação a ele era sempre esse: por que eu tenho que trabalhar se quando eu começar eu não vou parar? E aí eu disse para ele, porque era o que eu queria: olha, eu vou ser advogado, e quando eu for advogado, eu juro, eu prometo que eu vou trabalhar tanto ou mais e vou trabalhar sem parar. Mas meu pai faleceu jovem, morreu cedo, e ele infelizmente não acompanhou o esforço que eu desenvolvi para trabalhar e mostrar para ele que aquilo que eu tinha prometido eu ia fazer. O que eu quero terminar dizendo é que hoje, 20, 30, 40 anos depois, eu percebi que tudo que o meu pai queria era que eu soubesse que o esforço tinha que ser meu. E eu só percebi há pouco tempo. E por isso, agradeço a Deus pela minha existência e agradeço ao IPDFAN do Rio de Janeiro por ter me dado a oportunidade de estar aqui ao lado de todos vocês. Muito obrigado.